Bom, Rogério, jogo na terça-feira contra o Sampaio Correia. Claro que tens aí esse tempo de trabalho com o grupo de jogadores, mas qual é a tua ideia, né, para essa partida, né, que certamente o Brasil vai precisar pontuar? O que dá para fazer já neste primeiro jogo? Ainda nós estamos no processo de observar os jogadores. Evidente que a gente observava acompanhando de longe, mas a questão de trabalhar diariamente. Só que como alguns jogaram, teve tempo de recuperação, 2 dias de tempo de recuperação. A própria chuva, enfim. Eu ainda quero usar os dias que faltam antes da partida para conhecer melhor o grupo de atletas e a partir daí definir uma estratégia, né? Procurar passar instruções simples que o jogador possa assimilar e executar, não querer, por mais ideias que eu possa ter, passar tudo ao mesmo tempo, ou largar um número muito grande de informações, né? Então eu vou ter que ter também o cuidado de entender o que o jogador pode assimilar nesse processo. Vamos ver. Como é que tu sentiu o grupo, Rogério, depois de toda essa movimentação, né, para essa partida? Tu vai ter que trabalhar a questão de motivação, de mobilização. Como é que tu sentiu o grupo nessa tua chegada? Não. Bem, o pessoal super tranquilo. Claro que aquela preocupação pela situação. A situação você nem está reforçando para vocês sabem melhor do que eu, não é difícil, é extremamente difícil. Tá? Isso é uma coisa, o jogador sabe. Mas não tem essa história assim, bom, agora eu cheguei, então agora tem que motivar o grupo, o grupo está isso, o grupo está com aquelas coisas que um treinador quando chega fala do treinador anterior. Não é isso? Pelo contrário, eu disse isso lá na minha primeira entrevista com vocês e reafirmo, o trabalho do Gilmar estava sendo muito bem feito, no sentido de que tinha que fazer aquilo mesmo, de tornar o time mais competitivo. Às vezes o resultado não acompanha. Mas não é porque está desmobilizado, não é porque o jogador... às vezes o jogador quer tanto acertar, quer tanto sair da situação, que isso gera intranquilidade ou ansiedade. Então, um grupo muito bom de trabalhar, assim, pelo menos essa primeira impressão, não é nesse sentido, né, de mobilizar, eles estão mobilizados, eles estão querendo. Agora, isso não retira a situação que é bem complicada, que se a gente for entrar em números, você quase acha que, né, o número de vitórias que tem que fazer ela é maior do que toda a competição. Me parece que não venceu fora de casa ainda, né? Ou seja, todos os fatores parece que, né? Mas eu acho que o que o jogador precisa é continuar trabalhando como estava, cada um de repente dar um pouco mais, não precisa uma grande melhora individualmente, mas se cada um melhorar um pouquinho, a soma dessa melhora individual pode nos trazer resultados. Essa é a esperança, mas o torcedor pode ter certeza aí, pela impressão que eu tive, o grupo ele sente, ele está preocupado, ele sabe que, assim como o torcedor, ele não está gostando da situação e vamos ver se a gente consegue colaborar para que as coisas melhorem. Não é uma situação que você está acostumado a passar aqui no Brasil, né? Sempre buscando acessos e agora é evitar rebaixamento, né? É um Rogério que vai ter que fazer um trabalho um pouco diferente das outras vezes, né? Mais de conversa, mais de dar uma acalmada no grupo de jogadores. É o momento, de repente, de até tudo aquilo que tu vens recebendo informações, dar uma segurada em alguns jogadores que não estão bem. Como é que é o Rogério, a partir de agora, nessa situação diferente que tu estás vivendo aqui no Brasil? Sabe que a gente não vem com uma ideia pronta, uma receita pronta. A primeira coisa é você estar vivendo o dia a dia, né? E a partir daí ver o que pode ser feito, vamos dizer assim, de imediato, né?
Claro que para um clube estar na situação que está, em termos de zona do rebaixamento, não é uma coisa de agora e não é uma coisa de um fator só, porque senão você elimina esse fator e as coisas... É um conjunto de coisas, assim como quando uma equipe faz uma boa campanha, é um conjunto de situações. Bom, trabalhar com as coisas que estão erradas, não vai, ou dizer falar sobre as coisas que estão erradas não vai adiantar nada. Eu também tenho que, mesmo nesse momento, ver o que tem de bom com relação a tudo. Né? Trabalhar o que vai poder oportunizar o Brasil sair dessa situação são as coisas que o Brasil tem de bom e, inclusive, a qualidade dos atletas. Você falou em conversar. Sim, nesse primeiro momento não tem como não conversar bastante. Mas é o que eu falei, tem que achar o equilíbrio. Assim, às vezes você quer passar muita informação, né? E você tem que escolher as principais agora. Assim como, muito possivelmente, você começa a olhar os treinos, os últimos jogos, e daqui a pouco quer fazer tudo. Em 2, 3 treinos você quer mudar tudo, então também o técnico, a comissão técnica tem que ter esse cuidado de ver o que dá para fazer que tenha resultado imediato. E outras coisas, tentar com os resultados melhorar mais adiante. Rogério, uma característica que falta no elenco do Brasil, que desde o início vem se falando, é jogadores de velocidade pelo lado. Tu sempre teve esse jogador nos teus elencos. Falando em reforços, está chegando um meio atacante aí para o Brasil. Tu vai procurar essa posição? Tu conversou com a direção? É possível? O Brasil tem como buscar esses atletas? Ou vai até priorizar quem está aqui? Qual é a tua ideia com relação a isso? Nesse primeiro momento, observar os que estão aqui, até para ver quais são as carências, se é que tem. Evidente que antes da minha chegada, a direção já estava conversando, acho que não foi com um nome só, mais de um, né? Não sei se... E eu estou deixando bem nas vontades, continue aquilo que vocês, a convicção de vocês, eu preciso pensar no jogo do Sampaio. Né? Tem mais de 30 atletas no vestiário, né? Não adianta eu me preocupar com alguém que possa chegar ou que não chegou ainda, e a minha prioridade são... Né? Então a direção disse, que vocês continuem fazendo aquilo que vocês que tinham convicção antes da minha chegada, e eu vou procurar... ver o que se tem de bom, se tem alguma carência, alguma deficiência, mas não é fácil, porque mesmo que se encontre essa deficiência, é difícil a contratação nesse momento, né? E uma outra coisa também, eu não acredito em solução mágica, mesmo que você consiga ver um bom jogador em algum clube. Quando esse jogador chega, ele não reproduz imediatamente o que ele está fazendo lá, sei lá onde, né? Porque ele está lá, ele conhece a filosofia da equipe, ele está entrosado na cidade, no clube. Então, se um jogador está fazendo uma boa campanha ou fez em algum lugar, ele não transfere imediatamente isso aqui. E quando o jogador chega de fora e num grupo que não está, as coisas não estão funcionando bem, é muito mais difícil. Então, assim, eu não acredito que vai chegar um jogador que vai arrumar o time. Isso não existe. Por isso que eu falei, quando me perguntaram na minha apresentação, que eu também não vou ter uma solução assim, tudo, né? O caminho a gente sabe qual é, que precisaria um pouco mais de tempo. Eu vou tentar encurtar. Né? Mas eu não acredito que com a chegada, com a troca de comissão técnica, ou com a chegada de 2, 3 reforços, as coisas funcionem, ou aquele jogador que não está num bom momento rapidamente melhore. Essas coisas, elas não é a tendência. Agora, tomara que aconteça, mas não é a tendência, não. Rogério, já trabalhaste com os vários jogadores que estão aqui no plantel e tu conhece futebol, evidentemente, que tu chegaste no vestiário ali, tu sabe o que cada um pode dar,
não de repente que estejam dando no momento, né? E analisando os adversários, tem time que está fora da zona de rebaixamento, mas tem a mesma pontuação do Brasil, né? Como é que tu avalia essa questão, né? Não só da pontuação que o Brasil vai precisar, mas também do nível técnico dessa competição, desses adversários que o Brasil irá enfrentar pela frente? Eu acho que a Série B, de uma maneira geral, ela mantém o mesmo padrão dos últimos anos, né? Mesmo padrão. Quando uma equipe vence uma partida, você não, Curitiba venceu o Brasil na última. Não é aquela coisa assim, não, venceu porque, nossa, infinitamente jogou melhor, né? Só eles tiveram chance, o Brasil não. O Brasil também teve chance. Tipo assim, se termina 1-1, todo mundo tá bem, foi 1-1. Ninguém vai dizer que foi injusto o placar. Ou uma vitória do Brasil. O Brasil parece que criou uma chance no início, né? Sai o gol, né? Quer dizer, às vezes, 2 chances no mesmo lance, ou 3, né? Fazendo no mesmo lance, 2 defesas do goleiro, mais um chute do Alex para fora ali. Então, o que tem de diferente na Série B, com relação às equipes, é a pontuação. O nível técnico ele é muito parecido, né? O que acontece é que quando você está numa zona mais confortável da tabela, você tem mais tranquilidade para jogar e isso normalmente faz uma melhor atuação. E quando está numa situação que o Brasil está, a ansiedade é maior, o jogador não rende tanto, é absolutamente normal isso. Não dá para dizer assim, pegar cada jogador que está aqui e dizer, pô, eles estão no melhor momento da carreira dele, nunca jogaram tanto. Não, eles não estão rendendo aquilo que eles podem. E isso é o mais difícil, quando o jogador não está rendendo, e você pode fazer render, você que eu digo, um técnico que chega, até pode, mas ele necessita de tempo. Porque se o jogador também entender rapidamente, o jogador não entende rapidamente, principalmente quem não trabalhou comigo, ele não entende rapidamente tudo que é falado. O futebol não é assim, né? Ou seja, o torcedor, vocês percebem como a situação ela é difícil, porque você tem que ter uma produção muito melhor do que teve até agora, né? E tem que fazer quase que praticamente o mesmo número de pontos com relação ao que fez até agora, com um número bem menor de jogos, e não vivendo um bom momento. Mas este é o desafio. A gente só está conversando sobre isso. Isso não é desculpa. Vamos ver o que dá para melhorar a partir de agora. O futebol também, apesar de ter uma linha, de ter uma sequência, pode acontecer coisas, momentos, bons resultados que gerem uma confiança e acelere esse processo de recuperação. Começar contra uma equipe que também está numa situação como a do Brasil, até teoricamente mais complicada, né? É mais difícil, Rogério, embora tu conheça parte do grupo, tenha todo o conhecimento do clube, é um trabalho novo para os jogadores, começar junto justamente contra o adversário direto. É difícil precisar, né? Sempre foram jogos difíceis lá, um dos locais mais difíceis de jogar fora de casa, a gente teve a oportunidade de fazer, é um time bastante agressivo, vai fazer mais uma partida ainda, né? Antes do jogo. Eu sinceramente, se o jogo fosse em casa também teria a cobrança do torcedor, a ansiedade. Eu acho que onde você jogar, você vai enfrentar situações adversas, né? Não teria outra escolha. Se fosse aqui também, se fosse contra o time que estava liderando, nós íamos, puxa, vamos pegar um time que está liderando, agora a gente vai pegar um time que está precisando de pontos também. Eu acho que as dificuldades, elas existem, mas eu não me preocupo com as dificuldades. Assim. A maior preocupação é se a sua equipe está preparada. Por maior dificuldade que você tenha, fora, dentro de casa, enfim, você só vai resolver isso se a sua equipe estiver bem, né? E essa é a minha maior preocupação, melhorar aquilo que estava sendo feito
porque ainda não é suficiente para deixar o clube numa situação mais tranquila. Poucos técnicos defendem tão bem o grupo de jogadores como o Rogério Zimmermann, né? Independente da circunstância, né? Pode o jogador falhar, pode o jogador... Enfim, já aconteceu várias vezes isso, Rogério. Nessa breve saída do Rogério e agora a volta, um dos jogadores mais criticados pelo torcedor é o Leandro Leite. Certo. O torcedor está pedindo a saída do Leandro Leite. Certo. A gente sabe de todos os serviços prestados pelo Leandro Leite, o que ele representa para a torcida. Certo. E aí, como é que faz para, de repente, na tua chegada aqui, ver o capitão Leandro Leite sendo um dos jogadores mais cobrados pelo torcedor? Começa, de repente, por ele, essa mudança dentro do grupo de jogadores? A primeira situação é não entender, no momento de vitória, que só existe uma pessoa que está fazendo as coisas funcionarem, no momento que... Né? Eu acho que o Leandro Leite, muitas vezes, ele se expõe, porque ele é um volante, faz bem a sua função, né? Não se fala sobre o problema defensivo tão grande do Brasil, não é sobre o problema defensivo. Só que muitas vezes ele pode ver que um pouquinho mais à frente, ali as coisas não estão funcionando, ele quer lá ajudar. Há jogadores que se omitem, eu vou ficar só fazendo a minha, né? Então, se tem uma coisa que eu tenho absoluta certeza, né, é que eu preciso de jogadores com personalidade e que não se omitem. E ele foi reserva todo o tempo com o Klemer, ou ele foi titular e capitão? E ele foi titular e capitão com o Dalpozo? Quer dizer, os últimos dois treinadores colocaram... Porque senão chega o Rogério, agora o Leandro não sai da equipe, ele não tinha saído com os outros, né? Que tu escuta isso, né? Pô, agora... Sim, mas eu estou há 1 ano fora e ele continua jogando. Então não é o Rogério, né? Não é isso? Isso é muito engraçado. Agora com o Rogério ele não sai. Pô, mas ele não saiu. Né? As pessoas falam e nem penso que falam, né? Mas assim, voltando. Acho muito engraçado isso. Voltando. Talvez eu diga assim para ele, se expõe menos, né? Embora eu não goste do jogador talvez se todo mundo tiver a iniciativa do Leandro Leite, todos os outros jogadores, o nosso time vai melhorar, com personalidade, Mas aí também tem que entender um pouquinho de futebol, né? Eu tenho que dar os parabéns para aquela pessoa que acha que o Brasil, na zona do rebaixamento, coisa que nunca entrou, Brasil na zona do rebaixamento, a culpa é do Leandro. Olha, eu tenho que dar os parabéns. É o cara não entender nada do que aconteceu depois da minha saída, nada. Mudança de filosofia, ideia, característica de jogadores. Se tu não sabe nada de futebol, tu resume a isso.